Amém, gente? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, dá uma glória a Deus. Quem ainda não, fala misericórdia. Vamos esperar um misericórdia encontrar a glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8, eu vou ler uma passagem de Marcos capítulo 16, versículo 15, uma passagem muito conhecida que diz assim: Ide por todo mundo. Todo mundo conhece. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. No original, no grego, essa palavra ide, ela não tem o mesmo significado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Você consegue jogar o tema aí para mim, Igor? O tema? Hoje o tema da palavra é esse daí, ó, indo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, indo. O seu outro lado também, fala, indo. Indo no sentido de ir, de estar em uma ação, de estar caminhando. Presta atenção no que eu vou falar para você. A palavra ide, presta atenção aqui. Ela é uma forma conjugada do verbo ir. Vou dar uma aula de português agora para nós, hein? Olha aí, hein? No imperativo afirmativo. Meu Deus do céu. Na segunda pessoa do plural. Nem sabia que tinha uma. Estou brincando. A palavra ide, ela tem o significado de como um chamado a uma ação, uma missão. Você foi chamado, ide, vá. Só que o que o texto está querendo apresentar para mim e para você é diferente. Porque o texto não está nos chamando para, a partir das nossas vidas, nós paralisarmos a nossa vida e começarmos uma ação. Ide, tipo assim, para o que você está fazendo agora, vai e prega o evangelho. Não é isso o significado do texto. Não é isso que o texto está trazendo para mim e para você. O que realmente o texto está trazendo no grego é a palavra indo, que é o gerúndio do verbo ir. Gerúndio do verbo ir, que significa movimentando-se. Indica uma ação que já está em progresso. Quem pegou? Quem está pegando aí? Você está mentindo, hein? Não pode mentir. Existe uma ação que já está em progresso, que já foi dada, que já está encaminhada. Então, quando essa palavra foi lançada para mim e para você, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não está dizendo para mim e para você, para a sua vida e vira crente, vai pregar o evangelho, não. Indo para o seu trabalho, prega o evangelho. Indo para a sua escola, prega o evangelho. Indo no supermercado, pregue o evangelho. Amém? Quem está entendendo? Por quê? Porque a verdade é que nós, como cristãos, nós precisamos ser uma carta viva, amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Uma carta viva para que todos possam ler. Ler o quê? O amor de Jesus através das nossas vidas. Amém? Amém, gente? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, me ajuda aí. Olha que interessante.
Aqui o Senhor, Ele nos liberou uma responsabilidade sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que nós já estávamos fazendo. O Senhor, Ele não particionou, aqui você tem que ser crente, aqui você tem que ser do mundo. O Senhor, Ele não particionou mundo e igreja. Não, tudo é de Deus. Lógico que, vamos ser equilibrados nesse pensamento, misericórdia. Mas as coisas foram criadas para o louvor da glória de Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele não revelou as coisas para que elas fossem particionadas, para que você particionar a sua vida, você separar em caixinhas. Não é isso que o Senhor pediu para mim e para você. O Senhor, Ele pediu para mim e para você que na nossa vida, o Evangelho, ele precisa ser resplandecido, a luz de Cristo, ela precisa brilhar, aonde quer que a gente estiver, amém? Olha que interessante, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer o quê? Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito, debaixo do céu. Presta atenção, há tempo para toda ocasião, e um tempo para cada propósito. Repete comigo, propósito. Qual é o significado dessa palavra propósito? Propósito de quê? Ou propósito de quem? Porque às vezes nós estamos lendo esse texto, nós achamos que é um propósito para a nossa vida. E a palavra propósito aqui, ela tem no seu significado original, ela tem o significado de deleite, prazer, desejo, de quem? De Deus. Amém? Amém, gente, até aqui? Calma que a gente vai entrar na palavra ainda. Então, para tudo há um propósito. E aí a lista de Eclesiastes capítulo 3, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, de morrer, toda aquela lista, ela segue debaixo de um posicionamento, se você está no propósito de Deus, amém? Em Romanos 8, versículo 28, vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu deleite, segundo a sua vontade. Pastor, o que tem a ver o começo da palavra com essa questão de propósito, de chamado? Você vai entender aqui. Abriu a sua Bíblia em Atos capítulo 8? Porque você precisa sair daqui nessa noite com uma responsabilidade, e você não pode perder mais tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje é terça-feira. Vamos pensar que você saiu daqui no domingo empolgado, amando cada vez mais Jesus. Sim ou não? Quantos aqui falaram do amor de Jesus na segunda-feira? Para alguém? Aleluia. Quantos falaram hoje do amor de Jesus? É isso aí. Amados, presta atenção. Muitas vezes eu e você ficamos buscando oportunidades para falar, porque nós ainda estamos pensando como ide e não como indo. Porque se você pensa como ide, você pensa assim: eu preciso parar o que eu estou fazendo para falar do amor de Deus. Eu preciso parar de trabalhar aqui para dar atenção para minha irmã e falar do amor de Deus para ela.
Eu preciso parar o meu estudo aqui na escola, por quê? Porque eu quero me relacionar e eu quero apresentar Jesus através desse relacionamento. A nossa mente ainda é ide, só que no original é indo, e eu preciso converter isso dentro de mim, porque eu não preciso parar para pregar, eu prego enquanto eu caminho, eu prego nas minhas atitudes, sim ou não? Existe um ditado, uma frase que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então uma ação sua pode te beneficiar ou pode te colocar para baixo, sim ou não? E não importa o que você fala, não importa a sua teoria pode ser linda e maravilhosa, só que as suas ações, elas correspondem quem realmente você é. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Então quando nós entendemos que no indo por todo mundo, eu prego o Evangelho, eu falo do amor de Deus, indo por todos os lugares, a gente fica preso, porque eu fico esperando. Quantos aqui ficam esperando o melhor momento? Sim ou não? Você fica esperando ali a oportunidade. De repente você tem um amigo que ali você trabalha com ele há muito tempo, ele sabe que você é crente, ele está ali, caminha com você, está ali, você fica mais com ele do que com a tua mulher, e você fica buscando uma oportunidade para falar do amor de Deus para ele. É assim ou não é? É porque a nossa mente ainda está voltada no id. Agora, se a nossa mente está focalizada no indo, eu não perco tempo. Todo lugar, é aquilo que Jesus vai falar para os discípulos: olha, veja os campos, vocês estão dizendo que ainda não é tempo de colheita. Era a fala dos discípulos para Jesus, só que Jesus ele fala assim: olha ao redor, eu digo que o tempo já chegou, a colheita está pronta, sim ou não? Então muitas vezes eu e você, nós precisamos alterar a nossa forma de entendimento, para que realmente o Evangelho faça sentido na nossa vida. Amados, o Evangelho é uma frase pronta ou uma vida vivida? Responde para mim. Uma vida, sim ou não? Então se nós vivemos o Evangelho, nós estamos vivendo o indo. Então por onde a gente pisa, por onde a gente vai, as circunstâncias elas precisam ser alteradas, sim ou não? As pessoas precisam saber que você é cristão, as pessoas precisam saber que você é crente. Amém? E olha o que acontece. Por que eu digo que as nossas ações revelam quem realmente nós somos? Porque se você vai pegar aqui no começo do capítulo 8, o que diz aí? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aqui os religiosos, eles acabaram de dar um aviso: a gente vai matar todos os seguidores desse Jesus. A morte de Estevão foi um aviso. Foi um aviso. O que aconteceu? Na continuação do versículo: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Amados, circula aí na tua Bíblia a palavra todos, se você pode, se você consegue. Aí no versículo 1, na parte C do versículo:
Esse todos, presta atenção, é o início do cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz lá em Atos 1:8? Volta lá um pouquinho. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que vai dizer aqui em Atos capítulo 8, versículo 1, na parte C? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Para onde? Pela Judéia e Samaria. A perseguição iniciou em Jerusalém. Então, a perseguição desencadeou o aumento e o crescimento do Evangelho, amém? É por isso que nada vence a igreja, irmão. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode vir a perseguição, a igreja não para, a igreja de Jesus ela não vai parar, ela vai continuar, até a volta do nosso Salvador, amém? Vamos continuar. No versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Perseguição, cenário catastrófico, sim ou não? Versículo 4. Os que haviam sido dispersos, presta atenção na essência, os que estavam fugindo, vamos parafrasear aqui, enquanto eles fugiam, o que eles faziam? Pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo, não importa onde, não importa como. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte aí. Eles estavam fugindo, meus irmãos, da morte. Eles estavam se escondendo. Imagina pessoas fugindo, ali, na calada da noite, não sei, andando pelas vielas, caminhando de cabeça baixa, para ninguém os reconhecer. Você consegue imaginar? Quem aqui já assistiu algum filme de fugitivo? O cara tenta se esconder de qualquer jeito, sim ou não? Agora imagina em meio a esse momento, ele tentando se esconder, a pessoa ainda arruma um jeito de pregar a palavra de Deus, de pregar sobre o amor de Jesus. Faz sentido para você a vida que você está levando? Nenhum, né? Nenhum. Versículo 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu falar e viu sinais e maravilhas, uau, quantos querem ver sinais e maravilhas? Levanta sua mão bem alto. Você quer ver milagre na tua casa? Prega o Evangelho. Ei, você quer ver portas abertas na sua casa? Anuncie o Evangelho de Jesus. Sinais e maravilhas acompanhavam aqueles homens. Você vai ver isso em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Ele viu, as pessoas viram sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos, eles saíam de muitos, dando gritos, e de muitos paralíticos e mancos, eles foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque uma pessoa, enquanto fugia, não perdeu tempo na sua fuga, mas enquanto fugia,
falava do amor de Deus. Amados, isso parece uma loucura para quem está fugindo, sim ou não? Porque para quem está fugindo, o mínimo que essa pessoa quer fazer é aparecer, sim ou não? Ela não quer aparecer. Ela não quer ser vista. Mas a pessoa que entendeu o indo, ela não tem preocupação consigo mesmo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, já que eu estou fugindo, eu estou falando do amor de Jesus. Ei, conheci uma galera aqui que quer aprender do amor de Jesus. Sinais e maravilhas começaram a acontecer. Toda uma cidade, a Bíblia vai dizer, uma grande alegria naquela cidade, na cidade de Samaria. Todo avivamento, amados, ele atrai todo tipo de gente. Uns com o coração sincero e contrito, outros que querem apenas se beneficiar daquilo que estão recebendo. Nesse grande avivamento que aconteceu em Samaria, Filipe, ele prega para um homem, que aqui a Bíblia vai chamar de Simão, está aí no versículo 9, um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo, naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados todos os homens, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Eu gostaria de fazer duas perguntas para nós, porque isso vai definir muito e vai nortear muito quem realmente nós somos. A primeira e grande visão que nós já separamos aqui é a visão do id e a visão do indo. Nós percebemos que o fator responsabilidade é diferente de um e de outro. Só que a pergunta que eu queria fazer para nós é: o que mais te atrai no Evangelho?
Para pensar. O que mais te atraiu que te tornou cristão? Que tornou você o crente que você é hoje? Porque assim como esse Simão, que foi atraído pela palavra, mas ainda o seu coração estava corrompido, ainda os seus olhos estavam atentos não ao Evangelho puro e simples, mas aquilo que o Evangelho poderia proporcionar. Amados, muitas vezes nós queremos e nós aceitamos Jesus para uma maquiada na nossa vida, porque o Evangelho, ele promete uma nova vida. O Evangelho me prometeu o fim das minhas lutas. O Evangelho que me pregaram me prometeu o fim das minhas dores, das mágoas, dos meus sentimentos, das minhas frustrações. Foi o Evangelho que me entregaram. O Evangelho que me prometeram foi que eu estaria no meio de um povo mais feliz. Eu me sentia muito solitário, e por isso eu aceitei Jesus e me batizei, porque eu vi toda a minha galera batizando e eu fui atrás. Vocês percebem o quão raso são essas coisas? Quando nós olhamos para o real poder do Evangelho e a real responsabilidade que ele gera em nós. Sim ou não? Porque o Evangelho que atraiu esses discípulos, o Evangelho que atraiu esses apóstolos, era um Evangelho verdadeiro, um Evangelho puro e simples, mas era também um Evangelho que os perseguia, um Evangelho que os matava. E tudo isso não era motivo para esses homens se calarem, porque o que os converteu era real. O que os trouxe para dentro da igreja foi real. Amados, muitas vezes a maneira como nós viemos para o Evangelho, a maneira como nós aceitamos Jesus, ela é tão inconsistente que qualquer situação nos tira daqui. Sim ou não? Até mesmo um olhar torto de um irmão. Eu não vou mais naquela igreja não. Porque fulano de tal não me cumprimentou. É tão raso, e quando nós lemos o poder do Evangelho e o que atraiu verdadeiramente esses homens, nós percebemos que nada tinha o poder de afastá-los, nem mesmo a morte, ou o medo dela. E a primeira pergunta que eu fiz é: o que mais te atrai no Evangelho? E a segunda pergunta é: para que você quer mais poder? Para que você quer sentir mais a presença? Amados, Jesus está voltando, amém? Quantos anseiam pela volta de Jesus? Quantos estão declarando Maranata? Você sabia que Maranata não é apenas uma frase, mas é uma prática de vida? Você sabia que Maranata é um estilo de vida?
é o estilo de vida que você leva, que aproxima Jesus da terra. Então muitas vezes nós estamos declarando lindamente: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Mas e se Jesus realmente viesse? A gente temeria. A gente falaria assim: ô Senhor, espera mais um pouquinho. Será que a gente não agiria como foi o povo ali no deserto, ao pé da montanha, quando eles viram a manifestação da glória de Deus no cume do monte? O povo sentiu medo e rejeitou a presença. Nós cantamos assim: eu não tenho medo, mostra-me tua glória. Será que se Deus manifestasse a glória dele real, será que nós aguentaríamos? Na continuidade do texto, no versículo 20, Pedro tem essa discussão com Simão e ele diz: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro fala para Simão: você conheceu o Evangelho, mas você ainda precisa se arrepender. Porque o que te atraiu para esse Evangelho ainda não é a essência real. No versículo 26, nós temos a continuidade. E aqui é o texto onde nós sempre ministramos no momento do batismo. Mas olha que interessante isso. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e foi. Grifa aí na tua Bíblia: no caminho, ele encontrou um eunuco. No caminho, ele viu mais uma oportunidade. Indo, ele não perdeu tempo. Entenda que, para aquilo que o anjo do Senhor havia pedido a Filipe, ele ainda não havia chegado no seu destino. A palavra é: levanta-se e vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O destino era esse, vai para essa estrada. No meio do caminho, ele viu a carruagem. No meio do caminho, ele viu mais uma oportunidade. E eu fico imaginando a história, não sei se você é igual eu, mas eu fico imaginando a cena, e eu fico ali, aí Filipe ali: será que eu vou, será que eu não vou, será que eu dou conta, será que eu não dou? E o anjo fala: vai correndo atrás da carruagem, e ele começa a correr, mas ele já estava em ação, ele já estava na brecha, ele já estava vivendo o Evangelho puro e simples, ele não estava esperando uma oportunidade, não, ele já estava ali no caminho. Amados, talvez o pulo do gato para nós enchermos as nossas células, talvez seja isso, talvez seja nós sermos um pouco mais intencionais. Por quê? Olha que interessante, você já parou para pensar que até a nossa forma de refletir a vida é pecaminosa? Presta atenção, por que você não fala do Evangelho, do amor de Jesus para todo mundo? Porque você julga que aquela pessoa ela vai ter mais um dia. Ah não, depois eu falo. É assim ou não é? E aí o Espírito Santo vem e fala: fala, não, amanhã eu falo. Mas você não sabe como vai ser o dia de amanhã.
Sim ou não? Amanhã essa pessoa pode nem estar aqui mais. Sim ou não? Só que a nossa forma de pensar é essa. Não, nós achamos que o amanhã é certo. O amanhã é incerto, meu irmão, inclusive para nós. Só que nós estamos acostumados a planejar e planejar como se nós fôssemos eternos, como se nós não estivéssemos aqui cumprindo um propósito. Quem lembra? E o propósito não é nosso, é de Deus. E o que vai falar em Eclesiastes? Há tempo de viver, mas também há tempo de morrer. Mas a minha forma de pensar é: não, o Senhor, a vontade do Senhor gira em cima dos meus propósitos. Não, meu irmão, está tudo errado. Você precisa viver os propósitos de Deus. Você precisa viver indo, pregando o Evangelho a toda criatura. Amados, não faz sentido nenhum. Presta atenção, você que ama a igreja, não faz sentido nenhum você amar as coisas e não amar as pessoas. Sim ou não? Você ama as coisas mais do que as pessoas. Aí você diz que você ama Jesus, que morreu por essas pessoas que você nem ama tanto. Não faz sentido. Não faz sentido a nossa forma de raciocínio. Olha que interessante, em João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o começo: aquele que tem os meus mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos? Não. Mateus 22, 37 e 40, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Quantos estão entendendo? Amados, em nome de Jesus, nós precisamos ser intencionais na nossa forma de amar. Você precisa sair daqui hoje e entender que você já não pode mais perder tempo, que indo para onde você for, eu não sei para onde você vai na hora que você cruza aquela porta, se você vai para uma lanchonete, se você vai para a sua casa, eu não sei se você vai tomar um sorvete, um açaí, na onde você for, fale do amor de Deus. Pregue o Evangelho, se preocupe com as pessoas, faça uma oração. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo te atentou a pessoas que estavam cabisbaixas, pessoas que estavam tristes, você percebeu que ela estava desse jeito e você não fez nada. Nós nos omitimos, porque a nossa mente é de ide, não, para conversar, eu preciso parar, eu preciso me preparar, não, meu irmão, você não precisa de nada disso, você precisa ser urgente. Se realmente você aceitou o Evangelho verdadeiro de Jesus, você não pode perder mais tempo. Você precisa parar de colocar condições para você pregar. Você precisa parar de colocar condições para você falar do amor dele. Você já reparou que muitas vezes você é o filtro de salvação das pessoas? Nossa, pastor, como assim? Você vê lá um cabra que dá um trabalho violento,
você fala, esse aí não vai para o céu não, esse aí vai para o inferno. Você não conhece a pessoa, você não conhece a dinâmica de vida dela, você não conhece o que ele está passando, você simplesmente filtrou, não, eu não gostei, foi para o inferno. Eu queria que, em nome de Jesus, você fizesse leitura na sua casa, faça a leitura no livro de Atos. Você vai perceber o que é realmente o indo, o não perder tempo, o não se interromper, nem mesmo com ameaça de morte, mas realmente manifestar o amor de Deus e falar: olha, tem jeito na tua vida, a sua vida pode mudar. Olha, eu estava assim, mas agora eu vivo dessa forma. Se Jesus me mudou, Ele pode te mudar também. Amém, gente? Se coloca de pé em nome de Jesus. Em Atos 1:8, a gente já leu, tem uma sequência: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Acho que quando o autor escreveu confins da terra, ele estava pensando em Miranópolis, lá no finalzinho, na divisa do Mato Grosso. Sim ou não? Não é não? Mas gente, porque alguém assumiu a responsabilidade, o Evangelho chegou até a gente. Amém? O Evangelho, amados, ele não é algo simplesmente, ele não é uma teoria. Você precisa colocar isso na tua cabeça. O Senhor, Ele não te chamou para você viver uma teoria, para você ser um pensador. Se você pegar ali a cultura dos gregos, a cultura helenista, vem desses pensadores. Então, quando eles começaram a receber o Evangelho, eles começaram a pensar, a refletir, a teorizar. Imagina, um monte de marmanjos se reunia para ficar criando teorias, e teorias, e teorias. Amados, o Evangelho, quando ele vem para se tornar prática, e o verbo se fez carne. Amém? Aquilo que era letra se tornou carne, aquilo que era teoria se tornou a prática. É essa conversão que nós precisamos viver, quando nós saímos da teoria e nos tornamos a letra encarnada, nos tornamos a prática fiel daquilo que estamos lendo, porque à medida que vivemos aquilo que estamos lendo, é uma via de mão dupla, nós curamos e somos curados ao mesmo tempo. Amém, gente? À medida que nós estamos nos moldando de acordo com o Evangelho, nós estamos sendo alterados. Nós estamos sendo alterados para quê? Para alterar os outros, para mudar o destino de outros, mas também o nosso destino está sendo alterado gradativamente. Amém? Então você precisa entender isso. O chamado para o Evangelho, o chamado para viver realmente aquilo que o Senhor, o propósito verdadeiro que o Senhor tem para você viver, ele é muito mais pesado do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos entender isso. Põe na sua cabeça, indo. Não tira essa palavra da sua cabeça. Indo por todo mundo, indo por toda Mirandópolis,
E eu queria que você fechasse os seus olhos agora.